Olá, Hariom pessoal, Namastê, tudo bem? Como vão todos? Espero que bem. Eu vou complementar a aula aqui dos yamas e niyamas, né, que eu gravei para vocês, somando um pouquinho de certas informações que eu acho que ficou pendente. Dá sempre para a gente se aprofundar um pouquinho, né, nesses temas todos, nesses conceitos. Eles são bem abrangentes, né? Então eu quero complementar um pouquinho com informações a respeito de alguns deles, né, somente, e trazer um pouquinho o conceito aí das necessidades humanas, assim como os yamas e niyamas são valores, né, universais, que a gente diz, né, que todos nós valorizamos, né, necessitamos. Ninguém gosta de ser ferido, né, sofrer qualquer tipo de violência. A gente não gosta de ser enganado, né? A gente quer que as pessoas sejam honestas com a gente. Então, as necessidades humanas também são tão quanto, né? Então, eu quero enfatizar um pouquinho disso com vocês nessa aula e trazer um conceito de o que a gente chama no yoga de Viparita Guna, né? que é um conceito de trazer os opostos para equilibrar, né, as coisas. Assim, no Ayurveda a gente tem um conceito que é semelhante aumenta semelhante e os opostos se equilibram, né? Então tudo que você faz nessa vida vai sempre atrair a energia semelhante, né? Isso é um pouco da lei do karma, né, pessoal? O que é a lei do karma? Karma não tem nada a ver com uma coisa ruim, uma punição que o universo está mandando para você, porque ele ficou com essa conotação, né, o karma. Não tem nada a ver. A lei do karma é a lei da ação e da reação. Isso é lei, está operando no universo 24 horas por dia. A lei da atração, né? Então, semelhante atrai semelhante, né? Se você sofre de obesidade e você já tem atributos de peso, lentidão, digestória, né? Todas essas coisas. Se você ficar comendo chocolate, pão, pizza, coisas que também têm esses atributos de serem pesados, de provocarem lentidão na digestão, então eles vão se somar e você jamais vai conseguir diminuir o seu peso, né? Então, se você é pesada, você tem que trazer atributos de leveza para a sua vida, né? E isso funciona para tudo na nossa vida, tá? Então esse é o conceito que eu quero trazer para vocês. Tem um sutra nos Yoga Sutras de Patanjali que também fala um pouquinho aí nesse sentido, né? A esse respeito também. É bem interessante esse sutra, é um sutra do capítulo 2, sutra 33, que ele fala do princípio que chama-se Pratipaksha Bhavana no yoga, né? É exatamente essa mesma ideia de trazer os opostos mediante a um conflito, a uma interpretação, uma emoção sua que você possa estar experienciando naquele momento. Você tem que ter a habilidade de trazer o pensamento oposto, a emoção oposta. E é assim que a gente encontra o equilíbrio das coisas na natureza. Vocês concordam comigo? Então, se você está sentindo raiva, você tem que trazer calma. Se você está impaciente, você tem que trazer a paciência, né? A benevolência, enfim, atributos que sejam complementares, opostos àquilo, mas que vão equilibrar aquela energia que está predominando ali, certo? Então, vamos lá.
eu já ressaltei, do mesmo jeito que os valores atendem uma demanda universal do ser humano, as necessidades humanas também são básicas e similares, né? Claro que uma pessoa tem uma predisposição para uma coisa, outra para outra, né? Um determinado tipo de talento e dom, né? Então as emoções vão ficar saltitando dependendo do perfil psicológico de cada um, mas as necessidades humanas, elas são básicas, e é a partir dessa leitura, desse conceito, é que a gente consegue ser mais compassivo com o outro. Do mesmo jeito que a gente desenvolve a prática do yoga fora do tapetinho, através dos valores, né? De tendo maior comando mental para poder entender a prática nociva, né? A falta de respeito para com os outros, a violência, a mentira, né? O conceito de ahimsa, satya, asteya, né? O respeito pela propriedade alheia, né? Brahmacharya, aparigraha, né? Aparigraha combate o apego, né? O desapego é um conceito, um valor que vai de encontro com o apego, né? O apego gera possessão, gera ciúme, gera inveja, né? Então, do mesmo jeito que a gente precisa praticar esses valores, integrar eles no nosso dia a dia, estar muito atento, ligado a isso, né? Uma vida de dharma, viver isso, né? Querer, né? Viver isso. Nós também precisamos olhar para o outro de uma forma mais empática, entendendo que as minhas necessidades são as mesmas dos outros seres humanos. Então, ninguém está querendo ser mal ou sei lá, né? Ninguém quer estar em desequilíbrio, doente. Todo mundo quer estar bem, saudável. Todo mundo gosta de ser amado. Todo mundo gosta de afeto. Todo mundo tem um tanto de necessidade de carinho, de compreensão, de apoio. Isso você tem, eu tenho. Então, toda vez que uma necessidade dessa não está sendo atendida no outro ser humano, ele está reagindo de uma determinada maneira. Eu preciso estar conectado com esse tipo de conceito para acolher a pessoa naquele momento de raiva dela, de explosão. Eu tenho que ser capaz de fazer uma leitura dela o tempo todo e de mim mesmo, para eu não entrar na pilha, né? Porque semelhante vai atrair semelhante. Então eu tenho que estar muito consciente disso, né? Para trazer o equilíbrio para as minhas relações no dia a dia, concorda? Então um pouquinho disso aí que eu quero trazer para vocês, gente. Eu vou abrir aqui agora uma tabela aí, ó, dá uma olhadinha. Uma tabela que eu peguei do pessoal da CNV, né, que é a Comunicação Não Violenta, mais propriamente dito falando do canal Diálogos Corajosos. É um casal que dá cursos da CNV. Eu vou deixar aí na descrição, né, do vídeo aí o link para o canal deles. É super legal os trabalhos que eles fazem, os cursos que eles dão, vale muito a pena. Essa tabela é deles, né? Só para compartilhar com vocês as necessidades humanas universais, assim como os valores das necessidades. Então, olha que interessante, né? Necessidades físicas, pessoal. Todos nós temos necessidade por um abrigo, todo mundo quer estar abrigado, todo mundo tem necessidade por alimento, né? Por bem-estar, né? Que está associado à saúde, que está associado à vitalidade, esse bem-estar, certo? Também temos necessidade de descanso. Todo mundo, quando está exaurido, cansado, a gente fica irritado, a gente pode se comportar de maneiras não muito agradáveis. Prazer, né? O ser humano tem necessidade por prazer, o corpo humano tem necessidade, o prazer do sexo, por exemplo, né? Saúde, toque é assim, carinho, pele, tato, né? Essa coisa hoje em dia a gente
leva uma vida meio high-tech demais, né? As pessoas não se tocam, não se abraçam, não se beijam, né? Fazer massagem, por exemplo, é um negócio tão gostoso, né? Uma forma de carinho que você recebe. Toque, necessidade de toque. Movimento também, né, pessoal? O corpo humano tem necessidade de movimento. Uma pessoa, como é que se diz mesmo? Esqueci o nome da pessoa que não faz nada, gente. Fisicamente, é nenhuma atividade física, é sedentária, né? Uma pessoa sedentária que só fica no sofá, no controle remoto, coisa e tal, né? Isso faz muito mal mentalmente para ela, porque o corpo humano ele tem uma necessidade para o movimento. Nós, seres humanos, temos uma necessidade. Relaxamento também, tudo mais. A segurança, né? Um dos aspectos também assim de maior conexão entre nós, porque nós temos necessidade por conforto. Todo mundo tem necessidade por estabilidade, seja no relacionamento, seja financeira, né? Um conforto financeiro, organização, né? Está associada à segurança, ordem, né? Uma certa previsibilidade, né? Quanto mais munido de informação do tempo a gente está, melhor para a gente sair de casa bem, agasalhado ou não, né? Então, isso tudo gera sensação de segurança para nós. Proteção, todo mundo quer se sentir protegido, né? Então, são necessidades básicas e humanas. Transcendência, né? É um eixo, né? Esses aqui são os eixos. O eixo da transcendência está relacionado com a beleza, né? A compaixão. Todo mundo tem necessidade por receber compaixão. Nós vivemos em comunidade, nós temos necessidades por comunhão, crescimento, evolução. Todo mundo quer se ver assim, né? Esperança, né? Uma necessidade humana. Propósito, todo mundo tem que ter propósito nessa vida. Gratidão, todo mundo gosta de se sentir grato, em harmonia, inspirado, em paz, né? O eixo conexão, ó. Todo mundo tem necessidade por aceitação. Quando eu não estou sendo aceito na minha casa, na minha comunidade, eu sofro, né? E eu posso me confortar de maneiras inusitadas. Afeto, amor, conexão entre nós, apoio, como eu falei, compreensão, comprometimento, ó. Olha quantos. Todo mundo quer ser apreciado, né? Todo mundo quer se sentir confiante, todo mundo gosta que as pessoas contribuam com a gente para uma coisa que a gente está precisando. Então, que tal você contribuir também, né? Afinal de contas, semelhante vai atrair semelhante. Se você aumenta, né, semelhante. Se você contribui com o universo, com as pessoas, essa mesma energia vai estar vigorando ao seu redor, né? Então, cumplicidade, olha aí, ó, empatia, igualdade, todo mundo quer se sentir igual, todo mundo gosta de ter parceiros, poder contar com alguém nessa vida para qualquer coisa. A gente tem necessidade de se sentir pertencendo a algo, a um lugar, a uma comunidade, né? Enfim, o eixo aí, tudo, né? Tá? Tem ainda aqui embaixo, ó, respeito, valorização, proximidade, troca, né? Olha quantas, gente. Isso aqui é uma tabelinha básica, assim, ó. Todo mundo tem necessidade por alegria, por criatividade, descoberta, né? Desbravar novos horizontes e caminhos. Como eu falei, tem pessoas que têm mais do que outras, tem pessoas que não estão ligadas a isso e isso não é um valor para ela, não é uma necessidade dela, mas na grande maioria você pode ter mais necessidade por uma coisa do que por outra, né? Dentro disso tudo que eu estou te apresentando aqui, né? Mas basicamente todos nós temos diversão, ó, estímulo. Todo mundo quer se sentir estimulado, todo mundo quer se sentir entusiasmado. Isso é tão bom, né? Você não quer se sentir leve? Todo mundo tem necessidade por leveza, otimista, né? Ninguém gosta de ser pessimista, né? Autocuidado, né? Ó, o eixo integridade aí, autocuidado, autoestima. Todo mundo tem necessidade por uma autoestima, né? Quando a sua estima está baixa, você mente, você sofre, você se apega, um monte de coisa. A gente precisa ter autoaceitação, né? É bom ter um tanto de autoaceitação. É tão ruim uma pessoa conviver em conflito com ela mesma, né?
Então, escolhas, uma criança tem necessidade de fazer escolhas, que está associada à liberdade. Pô, isso é uma coisa nata, humana. Todo mundo quer se sentir livre, ter autonomia, né? Enfim, não vou passar por todos aí, mas acho que já ficou bem claro nessa questão assim. Então, da mesma forma que nós temos os valores universais que nos faz nos comportarmos dharmicamente na sociedade, nós também precisamos, a partir de agora, pessoal, olhar para um outro ser humano com essas necessidades aqui, porque elas também são minhas. O que eu não quero que façam para mim, eu não devo fazer para o outro, né? Então, vamos se ligar nisso, e isso é o que eu queria trazer aqui como complemento. Essa é a visão que a gente quer desenvolver cada vez mais e melhor na nossa prática do yoga, né? Desenvolver essa sabedoria, estudar um pouco desse conceito das necessidades humanas, né? Estar conectado com isso, para a gente respeitar cada vez mais o outro e parar de julgar as pessoas, né? Porque a gente está sofrendo, a gente está julgando as pessoas porque a gente está sofrendo. Uma necessidade sua, 2, 3, não está sendo atendida. Então você está atacando o outro, falando mal dele, criticando, mas porque você está em sofrimento. E a gente não tem essa leitura da gente mesmo. Então o trabalho do yoga é um tanto terapêutico, né? Discutir essa temática, trazer esses conceitos é importante para fazer você parar para pensar sobre você mesmo. Como que você está se sentindo hoje? Qual é a emoção que está predominando no seu coração agora? O que você está vivendo, principalmente em família, né? No trabalho, né? Nas suas relações, que são as mais próximas, a do trabalho e da família. Qual o conflito que existe ali dentro? E se existe um conflito, por que você está em conflito? Por que você está criticando o teu pai? Por que você não está falando com a tua irmã? Por que o teu chefe é um salafrário, é isso, é aquilo? Por quê? Qual a necessidade que existe em você que não está sendo atendida nesse momento pelo seu chefe? E por isso você acha ele um crápula, um cara austero demais? Por quê? Se você concluir isso, eu garanto que você vai mudar o seu ponto de vista a respeito do seu chefe. Porque ele está na posição de chefe, ele tem um papel a fazer, e você está numa posição de subordinado, você tem uma outra função para fazer. Se você quer ser chefe, você tem que correr atrás para ser chefe, né? De repente essa é a sua necessidade, por respeito, por reconhecimento, e talvez o teu chefe não esteja te dando isso, né? Então bora lá, né? Vamos conversar isso abertamente com ele, ou então fazer por onde merecer tal reconhecimento, né? E pode ser que esse seu chefe também tenha as mesmas necessidades que você. Então ele coloca você para baixo só para ele se sentir melhor, né? Só para ele tem uma necessidade por autoestima e a estima dele é péssima, então ele vai lá e massacra o subordinado dele para ele poder se sentir melhor, para ele descontar, né? E isso vira uma bola de neve, entende? Então quando a gente se relaciona compreendendo o outro ser humano, né, a gente consegue se conectar empaticamente com ele. E aí, se você trouxer essa energia de brandura, né, a gente vai falar aqui do ahimsa, né, que é essa energia da violência. O que é o pratipakṣabhavana, né, o oposto? O que é essa questão do viparita gunas, né, trazer os opostos? Trazer a brandura, né? Trazer a benevolência, trazer a empatia, trazer a compaixão, a complacência, né? A calma. Se você trouxer tudo isso, que é oposto à ahimsa, a energia da violência, você consegue abrandar, né, a sua relação com o teu chefe, né? E aí ele até se abre para você, vocês até se tornam amigos num segundo momento, porque ele se sentiu acolhido, né? Você entendeu ele, né? Então, para a gente estreitar os nossos laços e viver melhor em harmonia em comunidade, basta a gente ficar atento a isso.
parar de julgar os outros, né, por eles serem quem eles são, e tentar compreender melhor o que existe ali no coração daquelas pessoas, compreender, conhecê-las melhor, porque a gente às vezes não conhece o outro, né, gente? Vamos falar a verdade? Às vezes as pessoas são apenas colegas nossos, a gente só se relaciona com aquela pessoa ali, né, mais ou menos, a gente não sabe se ela tem filho, se ela é casada, se ela é daqui, se não é, se ela tem família grande ou pequena. A gente muitas vezes não sabe a história daquela pessoa, nem busca saber, nem procura saber, a gente só está criticando mediante aquela ação que ela tomou, né, da forma que ela falou e coisa e tal, mas há de se levar em consideração por que ela agiu daquela maneira. Conhecer um pouquinho o outro ser humano a fundo melhora muito a nossa compreensão dele, apazigua a nossa raiva, né, a nossa crítica, né? E esse é um caminho para a gente viver melhor em harmonia em sociedade. Assim como os yamas e niyamas são fundamentais, esse conceito, né, de nos relacionarmos a partir das necessidades emocionais básicas humanas é fundamental. Eu queria trazer aqui para vocês um complemento do Yama Satyam, né? Que é Satya, né? Que é o conceito da mentira, da enganação, né? A gente se comprometer com a verdade, a veracidade, por mais difícil que seja, né, gente? Mas quando a gente consegue se abrir, né, expor, muitas vezes, eu penso assim, sabe, muitas vezes a gente mente, omite um fato, coisa e tal, porque a gente não quer expor a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Isso é muito difícil para nós como seres humanos, principalmente uma sociedade que preconiza a força, a coragem, né? Você tem que ser forte, você tem que lutar, a vida é difícil mesmo, mas você não pode deixar se vencer. Isso está percutido, né, em nós desde a nossa infância. Mas assim, às vezes se colocar numa posição vulnerável, em luto, né, por uma perda, é necessário, é importante, entende? E a gente não consegue, né? Tem muita gente que não consegue se colocar nessa posição, porque o outro vai ver a sua fragilidade e pode te atacar. Você fica muito exposto, né, estando assim, demonstrando a sua fraqueza, né? Então, mediante a isso, a gente acaba inventando uma história, mentindo, né? Criando aí um personagem, uma máscara, e depois sustentar isso fica impossível, né? Você tem que se tornar agora aquela pessoa que você diz que é, né? E daí? Você não vai conseguir, porque isso não é você, né? Então, esse conceito de Satya é bem complexo, né? Mas tudo passa pelo prisma das nossas emoções, da nossa complexidade emocional. Isso tem que ser estudado o tempo todo, né? Por nós, dentro do yoga, a gente valoriza muito isso, né? O que eu queria trazer de complemento para Satya é que, como ele está relacionado à fala, ao conceito da disciplina da fala, né? No sentido de que a verdade, ela é o que a gente chama de Arjavam, né? Na Gita é um valor, né, dito para Arjuna por Krishna, né? O valor por Arjavam, né, que é a retidão, o alinhamento, o jeito que eu penso, a forma que eu falo e a maneira que eu ajo, né, os meus atos, né? Quando a gente consegue ter esse alinhamento, aí existe verdade, franqueza, né? Então é super difícil, né, gente? Porque quantas vezes a gente pensa de uma determinada maneira, mas age de outra forma, porque a gente não quer magoar, porque a gente não quer isso, aquilo, né? Então, isso causa uma certa divisão interna dentro da gente, que a gente tem que rebolar aí para lidar com a gente mesmo, né? Porém, esse alinhamento, gente, entre pensamento e principalmente fala, né, e tal, a gente tem que levar assim... A gente tem que aprender a dizer as coisas, sabe, pessoal? Na tradição védica, a gente traz 4 conceitos a nível da fala, né? Dessa retidão que a gente precisa ter interna, né? Que quando a gente for falar, expressar aquilo que a gente está pensando para a pessoa, né? De uma forma que não cause... que
que não faça mal para essa pessoa, né? A gente chama isso de priyam, que a fala tenha que ser agradável, né? Ela tem que ser satyam, né? Que é a verdade, ela tem que ser priyam, né? Que é assim uma fala agradável, boa de se ouvir, adequada no momento certo, né? Você falar, e ela também tem que ser hitam, que a gente fala, né? Que tem que ter um propósito, né? Ela precisa atingir um objetivo para um bem maior, entende? E por último, anuduegakaram, tá? É uma palavrinha difícil em sânscrito. Anuduegakaram, né? Que não gere perturbações, né? Então, priyam, hitam, satyam, anuduegakaram, né? São 4 princípios e conceitos para a gente se policiar na hora que a gente realmente precisar agir com essa retidão, né? Comunicar algo a outra pessoa que tenham esses conceitos, todos esses aspectos, que a nossa fala tem esses aspectos, certo? Isso é o complemento de satyam, né? Tudo está implícito em todos a nossa falta de contato com esses valores, de conseguir agir dessa forma, está tudo relacionado com as nossas necessidades básicas emocionais. A gente tem que averiguar por quê. Então, por exemplo, a liberdade. Uma pessoa que tem a necessidade por liberdade, ela está se sentindo sufocada e ela passa a mentir para o marido, para o namorado, que vai não sei aonde, para ter um pouquinho de autonomia e liberdade. Ela está se sentindo presa dentro de um relacionamento, né? Então, essa sacada, essa compreensão da gente mesmo é o que nos falta muitas vezes, entendeu? E essa lista aí de necessidades humanas me ajudou muito assim a me conhecer, me averiguar, né? Também escrever é algo funcional, né? Terapêutico pra caramba. Pessoas que têm o hábito de fazer diário, antigamente as meninas tinham muito hábito, né? Quando a gente escreve, coloca no papel, uma forma da gente se abrir, de se conhecer melhor, é um baita exercício terapêutico que a gente pode lançar mão, né? Para estar mais conectado com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Isso é super funcional. Um complemento aqui do Brahmacharya, né, que é agir moderadamente, né, ter essa questão da moderação nas nossas ações. A gente pende para os extremos, né? Brahmacharya tem muita relação com isso, mas como eu citei também com o Dharma, né, com a gente ser dhármico, né, cumprir com os nossos deveres, independente do se eu quero ou se eu deixo de querer. Tem coisas que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Mas em relação a isso, eu queria trazer um conceito aqui dos Purusharthas, né? Isso também é um conceito dentro da tradição védica, né? Que dessas necessidades todas que eu destaquei para vocês, eles resumiram essas necessidades todas, como é que se diz? Compactaram, né, todas essas necessidades em 4, né? É dito pela tradição que todo ser humano tem necessidade por segurança, por prazer, por dharma, né, e por moksha, pela liberação, a liberdade, a autonomia, né? É um resumo dessas necessidades todas, né? Muito interessante, porque segurança, aquele eixo segurança que eu compartilhei com vocês, está implícito tudo aquilo, né? Conforto, como é que era lá? Eu não lembro agora aqui, deixa eu puxar aqui, voltar lá no slide. Eita. Cadê, gente? Aqui. Conforto, estabilidade, organização, ordem, previsibilidade, proteção, né? Tudo que a gente faz na vida que está visando isso, nos sentimos mais protegidos, seguros, organizados, estáveis, tudo. Isso é o eixo segurança. Nós temos necessidade por isso e a gente está ralando na ostra para se sentir assim o tempo todo, o tempo integral, concorda? Fato, né? E prazer também, cama, né?
Vedas falam de kama. Kama é tudo relacionado à diversão, prazeres, lazeres, né? Assim, são necessidades básicas humanas, né, que a gente tem que ter. Então, na verdade, a gente está muito preso, na verdade, nesse jogo, né? O Purushartha é essa prisão que a gente se encontra. A gente está ralando, trabalhando, feito um condenado para ter segurança financeira e para quê? Para usufruir de lazer, prazer, se divertir. É tudo que existe para nós nessa vida. É incrível, né? Como a gente age assim, sem querer a gente está agindo assim, né? A gente, para usufruir dos prazeres que essa terra pode me dar, o que o outro ser humano pode me fornecer, o que um lugar lindo e maravilhoso pode me dar. Eu estou buscando prazer em tudo, nas minhas relações, né? Diversão, alegria. Todo mundo quer se sentir pleno, feliz, né? Essa é a busca primária de todo e qualquer ser humano. Todos nós queremos nos sentir felizes, né? E o Dharma, essa questão do Dharma, esse Purushartha do Dharma, é uma capacidade do ser humano dele não estar fazendo por si e só para si, né? Segurança para obter prazer, para nutrir e alimentar o eu. Não, é quando a gente consegue abrir mão de nós mesmos e nos doarmos para alguém, por algo, né? Saímos aí desse eixo segurança, Artha e Kama, né? Para expandir, né? Para servir, para doar, para incorporar, para integrar, né? Trazendo essa energia oposta, né? Da benevolência, da doação, né? Do carinho, do afeto, do amor a terceiros, né? São sentimentos muito mais nobres, né? Um despertar. É essa coisa assim da gente chegar num ponto de cansar de segurança e prazer somente, né? Ver que essas duas coisas são limitadas, que a gente faz por isso, e o que acontece é que a gente experimenta gotas de felicidade aqui e acolá, né? Mas quando eu me dou para alguém, a felicidade é tão ampla também, da mesma forma, se não maior, que a gente quer praticar mais, quer fazer mais, né? Quem já teve a oportunidade de ajudar alguém e ver essa emoção permeando ali o lugar, o seu coração se enche de amor, sabe? Esses sentimentos são incríveis de viver. A gente arrepia só de falar, né? Quando a gente vê um ato desse na internet, coisa e tal, uma pessoa ajudando a outra, sabe, assim, independente dela, assim, fazendo pelo outro, por um cãozinho, por um bichinho, a gente se arrepia, né? A gente se sente pleno, feliz também, né? Completo, né? É a energia básica, né, que permeia tudo, né? Todos nós queremos ser amados, gostamos de ser compreendido, ter respeito, que tenham um afeto e carinho para com a gente, que as pessoas contribuam com a gente, né? Principalmente quando a gente está precisando. Isso nos emociona, isso nos conecta, né? Então o Dharma é essa expansão, sabe? A gente sai desse eixo Artha e Kama, né? Para descobrir e agir mais compassivamente, empaticamente, né? Então, ainda que esteja implícito nessa atitude do Dharma, né? Nesse tipo de ação, comportamento humano, ele possa estar acompanhado de um interesse, de um segundo aí interesse por obter punha, obter mérito, ponto positivo com o universo, somar ponto positivo. Na escola a gente usava essa expressão, né? Para que a gente possa usufruir de benefícios nessa ou numa outra vida também, quem sabe, entendeu? Está implícito, né? Às vezes atrás desses atos de doar, de servir, né? A gente faz para receber, né? Tudo bem, né? Que seja, mas ainda assim é uma ação muito mais nobre, né? Da nossa parte. Afinal de contas, semelhante aumenta semelhante. Se eu me dou, né? Com certeza o que eu vou obter de retorno do universo é similar.
aos meus atos, às minhas atitudes, né? E isso é benéfico para mim, para os meus, para minha vida futura, né? Seja realmente nesse corpo ou no outro corpo. Não dá para negar que isso tem o seu valor e o seu benefício, né? Façamos, né? Isso é para o bem maior, para o seu e para um bem maior, com certeza, sempre será, né? Então, a nível de Brahmacharya, é isso que eu queria acrescentar. E só um complemento aqui a respeito de aparigraha, né? Que é o conceito de desapego, né? Como eu falei, o apego é uma questão muito séria, né? Quanto mais apegado a essa existência, a essa vida, a pessoas, a bens e coisa e tal, mais eu sofro, porque de verdade aqui tudo é efêmero, passageiro, transitório, infelizmente, né? Tem coisas que a gente realmente ama fazer, ama ter, pessoas que a gente não gostaria de perder, né? Porque são realmente pessoas que fazem diferença na nossa vida, mas infelizmente nada é eterno, né? E quanto antes você entender isso e acolher essa lei do universo, né? Que tudo é efêmero, passageiro e realmente transitório, principalmente aqui nessa terra, né? O que é eterno é o eu, é o Atman, né? A gente vai falar disso num vídeo que eu vou fazer aí sobre fisiologia sutil de novo. Eu já tinha feito um vídeo desse no meu canal, mas eu vou refazer esse vídeo, vou deixar ele muito mais meticuloso, muito mais abrangente, né, do que eu já havia feito, tá, pessoal? Aí a gente vai falar um pouquinho desse eu, o Atman, né, aquilo que permeia tudo, que está na base de tudo, né, que fundamentalmente somos realmente nós, né, livre do tempo, eterno, né, mas por enquanto nesse corpo com essa mente aqui, no grau de evolução que a gente se encontra, não é assim, né? Então isso é um conceito assim muito importante da gente entender. O quanto antes a gente compreender isso, mais em paz, mais tranquilo, mais equilibrado mentalmente você e eu estaremos, certo? O que eu queria complementar é que essa força do desapego, essa nossa capacidade de desapegar, é exatamente isso que eu acabei de falar aqui para vocês, vem do entendimento e vem do conhecimento, né? Então, por exemplo, eu sou vegetariano, né, há muitos anos já, né? E eu, de verdade, eu não sinto a mínima necessidade de comer carne, a mínima vontade de me alimentar de carne, né? Mas por quê? Porque o meu entendimento a respeito da vida é tão sublime para mim, faz tanto sentido assim, é uma coisa que eu tenho realmente no meu coração, sabe? O respeito com os outros animais. Eu tenho um conhecimento sobre saúde, né? E eu sei os malefícios desse tipo de alimento para o meu corpo, para a minha mente. Então isso é tão profundo, né, para mim, e é tão verdadeiro para mim, que eu naturalmente me desapeguei de comer carne, sabe assim? Não foi um sacrifício para mim em momento nenhum não comer carne, não foi um drama, sabe assim, de eu estar sentindo aquele cheirinho aquele cheirinho da picanha ali, ai meu Deus, eu não posso, não sei o que, sabe assim. Em momento algum, gente, para mim foi um sofrimento, um martírio não comer carne nessa vida. Eu fui me desapegando naturalmente, de acordo com o conhecimento que ia chegando para mim, né? Com as pessoas que eu estava convivendo, associado com aquele grupo de pessoas que também se comportavam daquela forma, vendo a fala deles. Fazia muito sentido para mim, meu professor, as orientações que ele me passava, estudar os Vedas e os conceitos, os valores, as necessidades, todas essas coisas que a gente está aqui debatendo, era tão mágica para mim, tão incrível, assim, falava comigo de verdade, tocava fundo no meu coração, que naturalmente eu não queria mais comer aquilo. Eu não fazia questão nenhuma mais, assim, né, de me alimentar de outros seres vivos, né? Então, esse é a ideia do desapego, esse é o conceito de vairagya dentro do yoga, dentro da cultura védica, entendeu? É você estar maduro o suficiente emocionalmente e
nutrido de conhecimento das mais abrangentes esferas que possam fazer você se desapegar desse mundinho tosco, né? Assim, que é muito útil para o nosso desenvolvimento e evolução. A gente não discrimina isso, né? Om Namah Shivaya, né? Que bom que Deus nos presenteou com toda essa maravilha, essa beleza que é a nossa existência. A gente reconhece, agradece muito, né? Mas ela é efêmera, passageira, pífia, né? É pequena, limitada, né? E não nos define, né? Então, a partir desse tipo de entendimento e conhecimento, eu vou cada vez mais lidando melhor com os altos e baixos aí, né? Do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Com as nossas perdas e tudo mais, né? Fora que tem um outro conceito que eu acho muito maravilhoso, que isso vem da professora Glória Vieira, que é dentro do estudo de Vedanta, né? É um conceito, uma fala muito usada, né, por nós dentro do Vedanta, que é toda perda envolve, todo ganho envolve uma perda, né? A gente também achar que tudo que a gente tem, tudo que a gente possui é só ganha, se a gente só ganha em possuir coisas, né? Porque a gente tem esse conceito, né? A gente vai somatizando pertences e bem, tudo é um ganho pra gente, tô ganhando, tô lucrando, tô não sei o que, não sei o que. Se a gente parar para pensar, todo ganho, seja ele qual for, exige um tanto de perda também. Por exemplo, para você ganhar muito dinheiro, você tem que dedicar muito tempo, né, da sua vida fazendo alguma coisa. De repente não está sobrando tempo para mais nada, você está enchendo um bolso de dinheiro, ok, beleza, mas o seu tempo, você está limitado, você não tem tempo para mais nada nessa vida, né? Ou seja, você está ganhando muito dinheiro, mas você está perdendo tempo para estar com a sua família, para estar com seus amigos e coisa e tal. Isso a gente vê acontecendo o tempo todo, né? Então é um conceito muito maravilhoso, né, dentro do estudo de Vedanta, que eu achei muito verdadeiro, né? Todo ganho envolve uma perda, seja a perda de tempo, como eu falei, seja, sei lá, digamos, né, você ganhou uma bolsa aí para estudar numa universidade top dessas, fora do Brasil até, né? Incrível, você está super emocionado com isso, uma oportunidade única na sua vida, um baita ganho, né, para você e coisa e tal. Mas, em contrapartida, com certeza você vai ter que deixar o namorado ou a namorada para ir para lá, a sua família, você vai ter que trabalhar, você vai estar longe de casa, enfim, envolve uma perda. É um ganho, mas todo ganho tem uma perda. Para pensar se eu não tenho razão nisso, né? Então, assim, não adianta você ficar querendo somatizar, ganhar. Sempre haverá uma perda nesse processo, entendeu? Então, isso complementa aí maravilhosamente esse conceito do aparigraha, que é um princípio de a gente viver mais simples. O desapego é algo importante para ser amadurecido no nosso coração, né? Para a gente viver bem com a gente mesmo e em sociedade. Concorda? Então é isso. Acho que vou ficando por aqui. Era só realmente o que eu queria trazer como complemento daquelas informações todas do vídeo que eu fiz anteriormente, né? Sobre yamas e niyamas, que são esses conceitos, né, éticos, ou melhor, né, são valores, né, universais. E dentro dos niyamas também, viu, pessoal, é a mesma coisa, né, o compromisso nosso com os niyamas, com a pureza, o shaucha, que é a limpeza, a pureza, está tudo relacionado à nossa organização, à nossa segurança, à nossa saúde, né? São necessidades básicas e humanas também. Se você analisar todos os niyamas, se a gente fosse fazer um por um aqui, shaucha, contentamento, é a nossa necessidade. Contentamento está incluso, né? A nossa necessidade por gratidão, contribuição, aquele eixo lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Vou pegar a tabelinha aqui. Eu não tenho ela de cabeça, né, gente? Muita coisa. Eita, aqui, né? Aquele eixo conexão, né? Contentamento. Por que a gente deve nutrir isso? Porque ele nos
ele nos aproxima, semelhante aumenta semelhante, ele nos aproxima do afeto, do amor, do apoio, da aceitação, da compreensão, da comunhão, da confiança, da contribuição, né? Que está aí, ó, esse eixo conexão, todas as necessidades aqui desse eixo, respeito, valorização, proximidade, né? Tá tudo relacionado, né? Tá tudo conectado com esse niyama da gratidão, do contentamento, de Santosha, a gente nutrir isso, né? Tá conectado com esses atributos, né? A natureza. E aí tapas, né? Tapas é a nossa necessidade pela disciplina, o esforço, né? Isso está relacionado ao nosso crescimento ali, ó, no eixo transcendência, ao crescimento, à evolução, ao eixo integridade, a autoestima, a descoberta, o estímulo, o entusiasmo, o otimismo, a confiança que tapas traz. Tá vendo como está tudo relacionado? São princípios e necessidades humanas. Praticar os niyamas, né? Dentro aí dessa também premissa das necessidades humanas, faz todo sentido para nós, né? A gente está nutrindo essas forças em nós, né? Fazendo aumentar essas características na nossa natureza psíquica, mental, né? Principalmente, tá? E aí vai ter Ishvara Pranidhana, né? E Swadhyaya, né? Que são os outros dois niyamas também, né? Que está tudo relacionado a esse eixo, né? E isso tudo faz com que a gente conviva melhor com a gente mesmo, principalmente, sabe? Não é nem com a sociedade. Os niyamas são preceitos para a gente viver bem em harmonia com a gente mesmo, porque a gente tem necessidade por autoaceitação, autoestima, autonomia, todas essas coisas, entendeu? São coisas natas, humanas, né? Que nos trazem segurança, confiança. Então, se a gente não treinar isso, não praticar isso, não fazer, a gente vai estar sempre na berlinda, né? Emocionalmente, tá certo? Então, eu acho que é isso, né? Eu espero que isso tenha aí somado, então, trazido um pouco mais de informação para vocês, nos motivando cada vez mais a seguir a nossa senda aí no caminho do autoconhecimento, do yoga, né? Esse é o meu objetivo de vida, né? Hoje em dia. Estou também ralando aí para, às vezes, transcender os nossos quebrar, né? Romper os paradigmas. Não é uma coisa muito fácil, né, gente? Para nenhum de nós, viu? Mentalmente é muito difícil às vezes, mas quando a gente consegue experienciar resultados importantes, né, como tem acontecido comigo, eu vejo com tantas pessoas, a gente se sente mais forte e firme para seguir nessa jornada, né? Então, eu espero que esteja contribuindo aí com vocês, motivando vocês a seguir firme aí nessa senda, né, do autoconhecimento. E dessa forma, pode ter certeza, pessoal, a gente vai estar contribuindo muito, mas muito mais para que a nossa sociedade esteja melhor, para que os nossos filhos dos nossos filhos vivam aqui nessa terra em paz, em harmonia, né? Façamos a nossa parte sempre, ok? Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om. Obrigado, gente. Namastê.